Olá, eu sou Elder Raimundo, pedagogo, historiador e escritor. Estou no canal Professor Elder Raimundo. Criei uma playlist sobre o meu livro Desequilíbrio, a decomposição na ausência de sentido e obrigação de existir. Estou fazendo vídeos de 10 minutos, lendo partes e trechos do livro para introduzi-los acerca daquilo que eu escrevi e, caso vocês gostem, acompanhem. Eu deixaria a playlist bastante organizada. No vídeo anterior, eu comecei a ler sobre a introdução do meu desequilíbrio, sobre o que eu tinha escrito, sobre as bases para escrevê-lo. Parei dizendo que o ser humano é afetado por muitas contingências. E continuarei a leitura ali na página 17, onde eu deixei no vídeo anterior. Dessa perspectiva, o romance Desequilíbrio tem como eixo central a análise do inconsciente humano em suas distintas esferas, e volta até onde Freud voltou para construir a psicanálise, ou seja, volta em Shakespeare e na mitologia grega para entender que a verdadeira tragédia do humano é uma tragédia interna. Desequilíbrio percorre literariamente a nossa constituição no mundo e faz com que personagens que se pretendiam ser seres únicos e individuais sejam colonizados pela influência literária que tiveram em sua formação. Notadamente no texto, a influência central e da qual a maioria de nós bebemos é William Shakespeare. Daí que já não podemos mais pensar como uma mônada, e sim na perspectiva que somos produtos da presença humana no tempo. Perspectiva esta reforçada pelo escritor argentino Jorge Luis Borges, que escrevia contos que mesclava realidade e ficção, de maneira que é impossível saber se ele fazia uma situação correta ou se reescrevia tudo de acordo com suas concepções, pervertendo ideias e autores e vendo isso como homenagem. Então eu estou dizendo aqui, reforçando, claro que para entender esse vídeo terá que voltar no anterior, mas assim, reforçando de que nós não surgimos no nada. Quando nós nascemos, quando nós estudamos, já é um conjunto de valores que nos constituem, de influências que nós nem sabemos de onde vêm e que nos afetam de uma maneira a modificar nossa forma de pensar. Além de Borges e Freud, as concepções da literatura de Kafka também constituem o eixo central deste romance. Franz Kafka percebeu, melhor do que ninguém, que as palavras, a razão e a forma do romance não podiam mais comportar adequadamente o ser humano. Os K de Kafka, em O Castelo e em O Processo, são submetidos a acontecimentos que mostram que o mundo jaz no desconforto e no desabrigo. Joseph K. do Processo, que tem uma vida tida como manual adequado da mentalidade que acreditava na ordem, sem mais nem menos é submetido a acusações incertas, é incomodado por figuras estranhas e vê seu mundo desabar. Ele é consumido pelo meio, pela incerteza e é pusilânime, ele é fraco em relação ao tamanho das forças que o afetam. O agrimensor Cádio Castelo passa o romance todo, Kafka não termina nenhum de seus romances, tentando adentrar nesse local, no castelo, onde ele deveria prestar serviços. A analogia é ampla e poderia indicar o castelo como sendo inconsciente, aquilo que não conseguimos penetrar sem a psicanálise. O castelo pode ser um objetivo da vida que temos e para o qual pensamos ter nascido e estudamos e crescemos para atingir fins que nos são dados, que são incutidos em nossa cultura e pela família. E antes de desfrutarmos desse objetivo, antes de entrarmos no castelo, todo o resto já se modificou e ficamos preparados para viver uma vida que já não existe. Bom, a analogia que eu fiz aqui, lendo com vocês, um pouco rápido, na garganta não está 100%, é que assim, o K do castelo, o agrimensor K do castelo, ele tenta entrar no castelo e não consegue. E nós, nossas vidas, eu vou fazer um curso para entrar em tal trabalho. Às vezes, quando você termina o curso, já não tem mais o trabalho. Você faz um plano de vida para hoje, se prepara para fazer tal coisa, as coisas se modificam a tal ponto que se torna obsoleta. Vou dar um exemplo mais da minha geração. Minha geração falava que curso de datilografia era a solução do momento. Quem tiver datilografia está empregado. Hoje é ridículo falar isso, mudou totalmente. O que mais que a moda? A moda agora é CD, a moda agora é usar tal artifício. Ou seja, não há uma base sólida, não adianta eu me agarrar
a uma faculdade. A minha geração aprendeu que a faculdade era o suprassumo da vida. Quer se dar bem na vida? Faça a faculdade. E hoje eu não preciso comentar com vocês como que, claro, quem estuda tem lá os seus benefícios, mas assim, não é uma solução definitiva. Você faz uma faculdade, faz pós, faz mestrado e tem que continuar indo em busca de algo mais, porque nós não podemos parar no tempo. Estamos sempre em desequilíbrio. O arcabouço teórico de desequilíbrio passa por todas as nuances citadas, mantendo o estilo da narrativa do conto de Borges, mas no gênero romance. Porque nós mesclamos histórias reais, por exemplo, eu cito a vida de Freud, cito a vida de Kafka, de Antônio Gramsci, dados da psicanálise, da epistemologia genética de Piaget, da sociologia de Durkheim, Marx, Engels, Weber e Bauman, com uma releitura da mitologia grega e com a nossa própria fantasia. Fizemos um percurso contrário ao de Freud para explicar toda a teoria psicanalítica por meio de personagens. Freud, para adentrar no inconsciente, usa a linguagem onírica, a linguagem dos sonhos, e mostra que eles são realizações de desejos reprimidos que tivemos durante a vigília. Porque, na teoria freudiana, durante o sono, os nossos mecanismos repressivos são desligados. Daí interpretar um sonho ser um meio de entender nossa psique. O austríaco faz o que chamamos de estado da arte e separa a interpretação onírica mítica da interpretação analítica. Nós, ao contrário, usamos da nomenclatura espírito e dos deuses originários ali dos gregos, Gaia e Urano, para exemplificar categorias freudianas que seriam por demais abstratas e conceituais. Por fim, parodiamos uma vida de um sociólogo italiano respeitável, Antônio Gramsci, cuja biografia, em nosso entendimento, foi submetida a todas as impossibilidades apresentadas por Kafka. Por que eu coloco que o Gramsci teve uma vida cheia de impossibilidades? Porque eu já citei no vídeo anterior. Ele nasceu corcunda, com o corpo doentio, ele foi preso pelo fascismo. Então ali, usamos o nome Antônio Gramsci para indicar ao leitor que, ao contrário das incursões biográficas que fazemos nas personagens Shakespeare, Freud e Borges, tendo como verdadeiros e outros, no Gramsci fictício, alteramos profundamente sua história, mantendo de verdadeira a saúde debilitada por causa da tuberculose óssea, as ideias acerca do Estado, do poder e outros temas, e sua prisão pelo fascismo italiano. Gramsci foi um homem que sofreu no corpo, sofreu externamente, teve sua vida interrompida prematuramente por acasos, que nunca controlou, apesar de, como sabemos, ter sido um dos estudiosos e trabalhadores mais diligentes que já conhecemos. Ignorando dor e sofrimento e seguindo firmes seus ideais. Usamos como cenário principal do romance o Hospital do Salpêtrière, na França, e regressamos ao período em que Jean-Martin Charcot, em mais uma das homenagens a um dos homens que rejeitou a ideia de que o normal era quem estava livre, e o louco era quem jazia confinado em uma unidade médica ou prisional qualquer, o ambiente permitiu a reunião ficcional de pessoas notáveis do século XX, e dali o enredo se bifurcou. Desequilíbrio é o além de nós, o que nos escapa e nos antecede. É o ser como estar e estar de modo transitório e incerto. Desequilíbrio é o movimento do humano e sua constituição. É a literatura, ciência e toda a produção da existência, tentando buscar uma personalidade e existir. Se os alvos e objetivos se desmancham no ar, para usar um termo do Manifesto Comunista, resta a vida no desequilíbrio, enquanto ainda temos vida. Essa foi a introdução. Ela está bastante complexa, porque eu citei vários autores ali no decorrer desses textos, mas é para que você tenha uma noção que a obra Desequilíbrio não é apenas uma obra de ficção. É uma obra produto de muitas leituras, de muito estudo, de anos e anos de leituras, anotações, em busca de um melhor termo, da melhor explicação, para apresentar para vocês ali, finalmente chegar ao capítulo 1, apresentar o que eu queria, que é o quem somos nós por meio da literatura, por meio da psicanálise e esse desabrigo de estar no mundo. É isso que o romance propõe. Não esqueçam de consultar, de ler a primeira parte, leia um capítulo, não custa nada você ler um capítulo desta obra. Te garanto que você irá gostar.